Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, muito bom estarmos juntos a partir de agora aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Quero cumprimentar cada um de vocês que estão na nossa audiência aqui em Farroupilha, na região de cobertura da NET. Você que tem a NET, muito obrigado pelo prestígio. Se você não tiver a NET, não é problema, não é empecilho para você acompanhar a nossa programação. Você pode nos acompanhar e você pode ter a TV Cidade na palma da sua mão. É muito fácil, é só você baixar o aplicativo gratuito da TV Cidade Farroupilha, e depois você vai conectar diretamente no celular, e tudo que passa no canal 14 simultaneamente está também no seu aplicativo de celular. E ainda tem o nosso site www.tvcidade.net. Ali é mais uma oportunidade para você nos acompanhar ao vivo. Não dá para nos acompanhar ao vivo na programação que rola no canal 14, também não tem problema, tem o YouTube, tem o Facebook que registram os nossos principais programas, os conteúdos jornalísticos, e o Cidade Aberta na íntegra também vai sempre para estas duas plataformas. O nosso Cidade Aberta é sempre um momento de discussão dos assuntos do momento, do dia a dia, do nosso cotidiano aqui de Farroupilha. E no programa de hoje, a nossa vida é assim, nem só momentos de alegrias, nem só momentos de prazer, de felicidade, mas também momentos doloridos, momentos difíceis fazem parte dos capítulos da nossa vida. O mês de fevereiro recorda e traz na lembrança, na memória de muitos farroupilhenses, uma tragédia que na década de 90, início dos anos 90, abalou muito o nosso município. Uma das figuras queridas e por demais apreciada naquela época e também nos anos 60, 70, depois anos 80, o saudoso padre Oscar Bertoldo, também poeta, foi brutalmente assassinado na manhã do dia 22 de fevereiro de 1991, na sua casa aqui em Farroupilha. Depois dele ter apresentado o programa que por muitos anos apresentou na Rádio Miriam em Caravaggio, o programa intitulado Bom Dia Mamãe. E o padre Oscar Bertoldo tinha uma forma muito cativante, muito direta e ao mesmo tempo muito contagiante de comunicar, seja pela sua função enquanto sacerdote ou então uma maestria ao compor poesias. O padre Oscar deixa lembranças na vida de muitos farroupilhenses. E é nesse sentido que nós queremos hoje no programa Cidade Aberta falar um pouco da trajetória do saudoso padre Oscar Bertoldo, a sua contribuição, e também olhar para um dos seus marcos, que foi a sua casa aqui em Farroupilha, e que pela bênção de Deus também no ano passado foi aberta para a comunidade farroupilhense, sendo abrigando a sede de duas entidades, a Confraria Feminina do Vinho de Espumante de Farroupilha, e também a AFAVIM, Associação Farroupilhense dos Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados do nosso município, que estão então na casa, abrigadas na casa que por muitos anos, que foi a residência do saudoso padre Oscar Bertoldo. Eu quero cumprimentar as nossas convidadas aqui nos estúdios, a presidente da Confraria Feminina do Vinho e do Espumante de Farroupilha, a Silvia Maria Chieli Rossi. Silvia, obrigado por ter aceito o convite. Mais uma vez, um prazer te receber nos estúdios. Bem-vinda. Muito obrigada. Nós é que agradecemos de podermos mais uma vez estar levando para a nossa comunidade alguma coisa sobre poeta Oscar Bertoldo e aquele espaço maravilhoso que a gente transformou na nossa sede, tanto da confraria quanto da AFAVIM, que logo mais a partir do mês que vem já estaremos organizando um calendário de visitação. Olha só que legal. Quero cumprimentar também, está conosco a vice-presidente da Confraria Feminina do Vinho e do Espumante, a Tânia Bortoli. Tânia, bem-vinda mais uma vez à casa. Muito obrigada, é um prazer imenso podermos estar neste local divulgando um pouco da história do saudoso padre Oscar Bertoldo, do poeta que nos deixou tão precocemente e que a sua história de agora em diante está preservada. Isso que é importante. A sua história
de agora em diante, ou do ano passado para cá, está preservada. É uma relíquia que nós precisamos cuidar. E cumprimentar também a presidente do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro de Farroupilha, a Hortenila Trentin. Hortenila, também seja bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado do convite. E só como é que eu vou dizer, assim, sempre fui apaixonada por essa pessoa maravilhosa, no bom sentido, né? Da forma como ele faleceu. Então depois eu vou relembrar, né, o meu trabalho que eu fiz, todo. E como tu disseste, é sofrido. Lembrar o que ele passou é sofrido, mas a gente não pode esquecer. Com certeza. Bom, a primeira colocação que eu faço a vocês, e gostaria de ouvi-las, Hortenila, começo com você, fiquem bem à vontade para colocar, mas em que pontos, como está na vida de vocês as marcas, as passagens, enfim, o que foi o padre, o sacerdote, o poeta Oscar Bertoldo na vida? Olha, é com prazer mesmo que a gente tem que relembrar todas essas coisas. Eu vou fazer numa ordem cronológica, como eu sou, claro, sou dos tempos antigamente, né? Ele em 1960 ele se formou sacerdote, né? Foi ordenado sacerdote. E aí ele começou a lecionar na Escola Normal Ângelo Antonello, escola que eu também estava frequentando. Então já foi esse primeiro contato que a gente teve com ele, aquela pessoa maravilhosa, aquela empatia, aquele carinho todo que encantava a todos. Aí a gente passou de 1960 a 1970, ele ficou no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, e depois ele foi transferido para a Paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves. Aí então a gente teve assim aquela coisa, volta e meia a gente via ele, porque ele era convidado, ele tinha muitas amizades aqui, mas não era mais aquele convívio nem diário. Mas quando foi em 1980, ele retornou a Farroupilha. Assim, aquelas questões religiosas até a gente deixa de lado, né? O porquê, porque ele não queria sair de Bento Gonçalves, o povo ficou revoltadíssimo, fizeram um abaixo-assinado. Ninguém queria que ele saísse, mas o bispo foi irredutível, pediu para ele, tu pode escolher uma outra paróquia, ou deu um tempo para ele pensar, mas ele disse não. Eu vou me estabelecer em Farroupilha. Como ele tinha um irmão que tinha uma residência, morava em São Paulo, tinha uma residência na Avenida Santa Rita, ele ficou lá na casa do irmão dele. E aí ele continuou como sacerdote, ele só não tinha, por exemplo assim, ele não era responsável por nenhuma paróquia. Ele rezava missa, ele rezava casamento, ele fazia novena de Natal, ele fazia palestra, ele estava sempre dinâmico com a comunidade. Aí se passou esse tempo, ele fazia novamente o programa Bom Dia Mamãe, que meu Deus do céu, eu me lembro da minha mãe, ela não perdia esse programa, mas nem que ela tivesse nas últimas. Era aquela coisa carinhosa. Às 9h30 da manhã. Era até às 9h30. Carinhoso, e ele falava de vários assuntos, e dava conselhos e remédios, e era aquela coisa fantástica, né? Só aquela voz que ele tinha, uma voz de rádio, ele tinha aquela voz, aquele poder um vozeirão para comunicação, né? Aí se passou esse tempo e aconteceu aquele terrível incidente. Conta um pouquinho sobre a história do incidente, enfim, da tragédia que abalou Farroupilha. Sim, até eu reli 500 vezes, porque faz uns anos que a escola, o grupo escolar ali, eles fizeram um trabalho com os alunos. Gente, eu fui, aí me convidaram para ir lá, para falar, e os alunos só queriam saber como é que tinha sido esse assassinato. O que interessava para eles era isso aí. Eles queriam saber, claro que depois eles fizeram um filmezinho e tudo mais. Bom, a questão do assassinato foi assim, ele terminou o programa, ele passou numa banca, que ele sempre comprava o jornal, e ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele entrou e alguém bateu na porta, são dois elementos que foram os que mataram ele, o Alemão e o Zé Carioca. O Zé Carioca era conhecido do Padre Oscar porque ele tinha feito o calçamento ali. E o Alemão era um conhecido do Zé Carioca, lá da penitenciária, do Presídio Central. Aí eles combinaram esse assassinato. Na época, eu até depois não fui muito atrás, falaram o seguinte, que o Padre Oscar, numa ocasião que ele foi para Porto Alegre, quando ele estava ali no CAI, ele teria comprado um cofre. E ele, claro, trouxe esse cofre, desembarcou ali na residência dele. Então, esse Zé Carioca
seria pressuposto que ele tinha muito dinheiro ou tinha ouro para botar dentro desse cofre. Então eles planejaram esse assalto. O alemão, que tinha vindo de Canoas, e esse Zé Carioca, que era um baita do marginal. E mais 2 menores que ficaram cuidando. Mas como naquela época a casa era meia, não tinha movimento, não apareceu ninguém, aí diz que quando o Padre Oscar abriu a porta, eles já deram a primeira estocada no abdômen. No abdômen. No abdômen. E aí eles entraram, jogaram o Padre Oscar para dentro da casa e continuaram. Tanto é que foram 28 estocadas. Eles judiaram dele porque eles queriam que ele dissesse aonde estava o ouro. Mas ele não tinha ouro. Diz que eles amarraram, que eles subiram lá no 2º andar, pegaram uns lençol, umas coisas, amarraram ele e levaram o carro, a televisão, algumas roupas e o talão de cheque do Banco do Brasil. O que aconteceu? Eles iam para Porto Alegre, porque um era de Canoas, só que eles se perderam e eles foram acabar em Lajeado. Lá em Lajeado deu um problema mecânico. Aí a polícia foi lá para ajudar eles e foi buscar um mecânico. Quando a polícia voltou com o mecânico, eles não estavam mais lá. Então, eles começaram a remexer nas coisas. Aí eles viram a roupa suja de sangue. Sim. E um talão de cheque. Aí eles ligaram para o Banco do Brasil daqui, até quem atendeu a ligação foi o Piano, trabalhava no Banco do Brasil. Certo. E aí disseram, olha, tem um talão de cheque assim, assim. Aí o Piano, como conhecia o seu Ulisses, que é o irmão do Padre Oscar, né, que morava ali na avenida, foram lá na casa. Bateram, ninguém atendeu, mas o seu Ulisses tinha a chave. Aí eles entraram, eram umas 4:30 da tarde, e encontraram ele daquela forma. Todo ensanguentado. Na cozinha, na sala, no quarto. Diz que estava tudo, tinha sangue por tudo. E encontraram, aí chamaram a polícia de Porto Alegre, que veio aí, fez tudo. Aí prenderam o alemão, prenderam o Zé Carioca. Mas depois de um tempo, saiu nos jornais que esse alemão tinha fugido da prisão. Mas, então, esse é o lado triste. Esse é o lado triste. Mas 28 estocadas. 28. 28 Diz que facadas. Uma faca chegou a quebrar, aí eles foram buscar uma faca de cozinha dele. Sim. Veja bem a crueldade. Brutalmente assassinado. Brutalmente, Então é assim, aí eu estava fazendo faculdade, depois de certa idade, né? E aí a professora disse, vocês vão ter que fazer uma monografia e escolhem o tema. Aí eu disse, como eu queria fazer da história do Padre Oscar, porque nada tinha sido escrito até aquela ocasião, né? Que foi em 96, eu acho que eu fiz essa monografia. Aí eu procurei a Lourdes Cavalli, que era irmã dele, ela me levou lá na casa, a gente pegou o material, e eu fiz então esse levantamento, né, da história dele, e tem até na biblioteca o meu trabalho. Tinha antes disso uma tese de mestrado, mas sobre poesia. Aí eu trabalhei com isso, eu peguei depoimento de pessoas, dos parentes, eu fui a Nova Roma, aí falei com um amigo dele, um professor, e a gente vai colhendo. Falei com a doutora Marlene Peltrin, que era amiga, aí tinha documentação, tinha bilhetes do Carlos Drummond de Andrade, tinha bilhete do Moacir Sclier, ele era amigo do Carlos Najas, que ainda vive. Então, assim... Ele tinha um rol de amizade na literatura também. Muito, muito, muito. E depois que minhas colegas falaram, eu vou entrar assim mais na questão de como é que ele começou a escrever, quando ele foi pro seminário, quando que ele começou a gostar de ler e escrever. Perfeito. Bom, até para dar mais tempo para a exposição da Silvia e também da Tânia, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Foi importante esta contextualização colocada pela Hortenila Trentin. Na sequência, a gente volta falando mais, então, relembrando um pouco da vida, da trajetória, da marca do saudoso, do querido poeta, sacerdote Oscar Bertoldo, hoje aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. A gente volta já já com o Cidade Aberta. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul.
Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta, edição de hoje, já está de volta na TV Cidade Farroupilha. O programa de hoje contando com a presença aqui nos estúdios e convidadas. Estamos no mês de fevereiro, o mês em que Farroupilha sente a saudade e recorda na memória a trajetória da vida do poeta e do sacerdote Oscar Bertoldo. Conosco, a presidente da Confraria Feminina do Vinho e do Espumante de Farroupilha, a Silvia Maria Chieli Rossi, também a vice-presidente da confraria, a Tânia Bortoli, e ainda a presidente do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro de Farroupilha, a Hortenila Trentin. Eu quero voltar agora, quero chegar até a Silvia Rossi. Silvia, acho que o padre Oscar deixou marcas na sociedade, marcas na comunidade farroupilhense, e claro que você teve uma ligação bastante intensa nos últimos meses, anos, enfim, com todo o projeto que se desencadeou no ano passado. Vamos deixar o projeto um pouquinho para mais adiante, mas enfim, o que te marca também, enquanto cidadã farroupilhense, a figura do Oscar Bertoldo? Bem, vou te dizer assim, eu sempre tive na pessoa dele, enquanto era padre aqui em Farroupilha, uma pessoa muito querida e que tinha o carinho da comunidade, né? Na casa dele, eu acredito que umas 2 vezes eu estive na casa do padre Oscar. Me lembro que entrava, a gente ia pelas laterais, nas 2 torres. Sim. Era só livros, livros e livros e livros. Uma biblioteca. Que quem for, é que não tem como misturar, nós temos que misturar com a casa hoje. Sim. O que a gente conseguiu resgatar é muito pouco do que ele tinha. Muito pouco do que ele tinha. Ele tinha muito mais. Muito mais. A gente conseguiu colocar numa peça o que foi resgatado do padre Oscar. E lá ele tinha 2 torres de livro. Quer dizer, a parte de cima ele tinha quartos, mas a parte de baixo, as 2 torres, eram bibliotecas. Então eu acredito que nós temos bem menos da metade, né?
Acredito que 1/3 do acervo do Padre Oscar. E uma coisa assim bastante interessante foi a casa estava realmente abandonada. Digo abandonada porque ninguém entrava, ninguém cuidava, ninguém cuidou por um bom tempo. Aí, enquanto cedida para uma escola que teve lá um tempo atrás, foi até ampliada, nos fundos foi feita mais uma peça. E não deu certo a escola lá. Graças a Deus que ela não deu certo, né? E aí a casa ficou fechada. Foi deteriorada? Foi. Tentaram invadir? Sim. Telhado, foi vítima do vandalismo. Telhado que veio abaixo com forro, com tudo, mas isso não foi do tempo, foi de pessoas que tentaram entrar ação de pessoas e não do que tempo. Tentaram entrar na casa. No primeiro bloco que você fala da vida dele, isso assim, muita gente disse assim, mas vocês vão ter coragem de entrar lá? Gente, ó, tá aqui. Eu me arrepio só de falar. Não existe ambiente melhor do que estar lá. É uma paz. É uma tranquilidade. Quando a gente entra na casa, não tem explicação. Morte, tu que estudou a vida dele, até te convidamos a ir lá visitar a casa. Porque depois eu nunca mais fui. Nós temos lá, onde era um quarto da casa, a gente fez o acervo do Padre Oscar, então agora poeta Oscar Bertoldo. Com muito carinho a gente tratou daquele lugar e todas as vezes que nós entrávamos na casa para ir lá trabalhar, a gente dizia, Oscar, a gente tá chegando. A saudação. Né? A gente tá chegando, nós vamos arrumar a tua sala agora, lá, os teus livros, né? Mas assim, uma coisa tão boa, demoramos mais tempo do que o previsto, né, Tânia? Para colocar os livros no lugar, por quê? Tirava-se das caixas, que os livros vieram da biblioteca, tudo dentro de caixas. Aí a gente tirava da caixa, para botar na prateleira, a gente tinha que abrir. E aí tu abria, tu começava a ler, e aí a gente se atrasava para botar na prateleira, né? Porque cada livro tinha uma mensagem. A gente abria assim e tinha uma coisa que tinha a ver com a gente. Nem todos os livros que estão lá, dele são muito poucos. Mas são livros que passaram pela mão dele. São livros que tem lá alguma anotação, alguma coisa dele, né? Então isso marcou a gente demais e é um ambiente que quando a gente faz reunião lá, a gente faz e não vê o tempo passar. Se conversa com ele, quando a gente entra, a gente conversa sim. Porque eu acho que a gente está num lugar abençoado. Estamos num lugar abençoado e a gente não quer perder essa bênção, mesmo ele nos últimos tempos não tendo optado mais pelo lado só de poeta, né? Não mais do sacerdócio, mas a gente leva ele como o Padre Oscar e a casa leva o nome de Casa Poeta Oscar Bertoldo, né? E vai ser assim e a gente vai conversar com ele sempre que lá entrar, a gente vai dar saudação para ele sim. Porque eu acredito que ele, na cidade, pelo amor que ele teve por essa cidade, pelo amor que ele teve naquela casa e em guardar aquele material todo, aquela pesquisa, isso aí é uma pesquisa, gente. É uma pesquisa para a vida toda. A gente não vai conseguir, logicamente, passar os poucos livros, que não são todos que estão lá, mas cada um que tu pega é uma história. É uma história. É uma história. Tânia, a tua lembrança, o Padre Oscar te marcou muito também, enquanto professor? Não só como professor, mas uma das primeiras vozes que eu ouvi na Rádio Miriam, quando criança, foi do Padre Oscar. Esperava-se diariamente o contato, a comunicação dele, porque sempre ele trazia para as pessoas uma mensagem positiva, de alegria, de bem-estar, de paz,
E depois, com o tempo, eu fui também aluna do Padre Oscar na Escola Normal Ângela Antonello. Então eu tive assim um contato direto com ele vários anos. A minha classe era a primeira classe depois da mesa do professor. Então era um tete-a-tete. Praticamente olho a olho aí. Era olho no olho, a gente conversava muito. E essas histórias que Farroupilha vivencia do Padre Oscar, do carisma, da bondade, do amor, da paixão por aquilo que ele fazia, ficou gravada em todas as pessoas que o conheceram. E as que não o conheceram sabem também da sua trajetória, não só em Farroupilha, como em todas as cidades que ele teve convívio. Onde ele foi professor, onde ele trabalhou como pároco, enfim, o contato que ele teve com as pessoas, eu tenho assim, absoluta certeza que jamais será esquecido. E nesse comentário que a Silvia fez sobre a casa, me tocou muito, porque eu trabalhei diretamente com o acervo. Não só eu, como a Silvia Carmen Fraceto, que também foi uma parceira incansável na hora de pegar aquelas caixas todas e não sabermos da onde vinha tudo aquilo e onde colocar, porque tem que ser classificado. Mas assim, o que mais chamava atenção era a paz de espírito que a gente tinha, a conversa também que a gente tinha com ele, e principalmente, abria-se uma caixa, pegava-se um livro, tinha um papelzinho. Tinha alguma anotação. Alguma anotação. Então a gente parava o trabalho, né? Parávamos o trabalho, abríamos aquele livro naquela página e líamos o que estava escrito. Quantas mensagens maravilhosas a gente encontrou naqueles textos. Isso é um valor cultural que não tem preço, é inestimável. Então, quando a gente fala da casa Poeta Oscar Bertoldo, é a nossa casa. As pessoas que ali vão, com certeza absoluta, terão ali um local de acolhimento, de bem-estar e principalmente de um resgate da memória do que foi Oscar Bertoldo. Com certeza, ele marca muito, né? Muito. Muito. As pessoas se sentem extasiadas quando entram no lugar. Não esperavam, não esperavam encontrar o acervo da forma como está. Não esperavam encontrar a casa como está hoje. Hortenila, nessa oportunidade que também você teve enquanto farroupilhense, centenas, milhares de pessoas tiveram de estar junto com o Padre Oscar Bertoldo também. Vamos falar um pouquinho desse lado religioso. Sim. Ele era muito forte, ele tinha uma mensagem muito profunda. As palavras dele faziam as pessoas refletirem, né? Eu vou te confessar uma coisa. Eu ia na missa e eu chorava do começo ao fim. Eu não conseguia, era uma coisa assim, eu dizia, meu Deus, o que o pessoal vai pensar? Que eu estou apaixonada pelo padre, coisa parecida, mas sério, eu não conseguia me controlar, principalmente naquela segunda fase, que a gente sabia que ele estava sem paróquia, mas que ele estava ali porque ele gostava de todo mundo. Ele celebrava a missa aqui no centro também, né? Sim, ele, onde fosse chamado, ele ia. Foi, bom, e outra coisa que eu também gostaria de lembrar assim, porque meu nome é assim, Hortenila Dileta. Ele nunca me chamou de Hortenila. Sempre me chamava de Dileta, que queria dizer preferida. Então aquilo já me fazia que eu tivesse um carinho, sei lá, né? Sim. No dia da nossa formatura, que ele, claro, rezou a missa, foi me entregar minha Dileta. Então, para mim, não é por isso, é lógico, sim, né? Mas marcou bastante. Mas marcou bastante, e a forma como a minha mãe também gostava um monte dele. Mas então eu queria sim, posso continuar? Sim. De como que ele começou a escrever. Ele estudou lá em Nova Roma, depois ele foi para o seminário ali em Caxias do Sul. E aí ele não estava escrevendo ainda, ele gostava de futebol. Então, e de um bom becheroto de vinho. Sim, mas aí ele ia jogar futebol, ele era goleiro, ele se machucou. Aí, demorou um tempo para ele se recuperar, aí ele foi jogar futebol de novo, aí ele era centroavante. Se machucou de novo. Aí o que aconteceu? Ele teve que abandonar o futebol e aí ele começou a leitura. Porque o irmão dele, tem um irmão que se chama Walter, também escrevia. E aí ele começou a escrever.
Mas ele não estava muito acreditando, porque ele pensou assim, bom, mas se o meu irmão Walter escreve e faz sucesso, eu também posso escrever. Aí ele escreveu as primeiras, aí diz que ele escreveu 150 linhas, e que, numas férias, aí ele levou para o professor dele de Caxias, ele até tem o sobrenome de Pandolfo, esse professor dele. Aí ele apresentou para o professor. Aí o professor leu tudo, tá? Depois deu o resultado para ele. Ele disse assim, ó, dos 150 linhas que tu escreveu, eu só aproveitei a última. Foi bem sincero com ele, mas ele não se deixou. Ele disse que continuou até depois. Olha só, o segundo é que o verso que ele aproveitou foi assim: as andorinhas tão singelas, são tão belas, mas não são minhas. Entendeu? Ele estava começando a ensaiar, Sim. Porque ele, pelo que eu andei, assim, eu não sou muito apegada à literatura, eu não posso dar muito minha opinião literária nessa coisa aí. Nos versos dele, mas ele era uma pessoa que ele não gostava de toda aquela coisa, aquela rima, aquela coisa métrica. Sim. Ele gostava assim, vamos dizer, tudo meio avulso. Inclusive eu tenho em casa umas coisas, uns papel, porque diz que onde tinha um papel ele escrevia. Que ele nem publicou, que ele ia escrevendo. Ele estava ali comendo pão, tinha um papel de pão, ele já escrevia. Sim. Tinha um guardanapo, ele já escrevia. A caneta e o papel eram parceiros inseparáveis. Foi aí, então, ele não pôde mais jogar. E outra coisa que ele fazia, olha, veja bem. E como ele estava no seminário, ele tinha umas regras, ele não podia sair toda hora. Sabe o que ele e um parceiro dele faziam? Com um prego, eles furavam o dentinho deles. E para ir no dentista em Caxias, que do lado dos dentistas tinha 2 livrarias. E aí, então, eles estavam contentes. Criava uma dor de dente para poder. Então, veja bem, a vontade que depois, quando ele começou, aí o primeiro encanto com ele foi com o Manuel Bandeira, que ele leu um livro inteirinho, né? Então, nessa questão daí ele começou a ganhar prêmios, olha, viu, ele botou durante as férias. Dos 150 poemas que li, um verso se aproveita. Esse professor disse para ele. Achei que tudo aquilo era um desafio. E quando em 1973 ganhei o primeiro Prêmio Estadual de Poesia, ele mandou um recado para o professor. Daquele verso que sobrou naquele ano, eu hoje ganhei o Prêmio Estadual de Poesia. Uhum. Então, nessa questão. Agora, persistente. Vamos dizer assim, na questão religiosa. Vamos também deixar a questão religiosa para mais adiante, pode ser? Pode ser. Perfeito. Eu preciso encerrar esta primeira edição do programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha. Nós vamos voltar ao longo da segunda edição falando mais sobre a trajetória, a vida do poeta, sacerdote Oscar Bertoldo, e também falaremos muito sobre esse projeto que a Associação Farroupilhense dos Espumantes, vinhos espumantes, sucos e derivados, e também da Confraria Feminina do Vinho e do Espumante de Farroupilha realizaram por meio de uma licitação vencida, puderam então construir ou abrigar ali na casa onde viveu o Padre Oscar, a sede das 2 entidades. Nós falaremos muito mais sobre isso na segunda edição do Cidade Aberta. Fique aqui na TV Cidade, a gente volta a se encontrar.